E isso não. Eu sei, tem esses relatos que vêm aí de Richer, no início do século XX, depois teve com o próprio Chico, né? Mas não sei o que é isso e se é verdade, como é que funciona, né? Mas eu sei que em Kardec não há esse estudo, né? Do que era esse. Kardec não toma conhecimento desse fenômeno em sua época, né? Teve o William Crookes também. Você pode explicar a partir da teoria espírita, né? Da aparição tangível e tudo mais, mas essa teoria do ectoplasma não tem base nenhuma em Kardec, né? De que teria que sair dos orifícios do médium, né? Não tem nada a ver, o fluido não sai do orifício do médium, o fluido vital está em torno do médium, enfim, não tem. Não, e fluido vital é fluido, né? Ele não é algo visível, algo que eu possa tirar foto, porque pós-Kardec teve toda uma preocupação dos espíritas de tentar provar o espírito, algo que Kardec já tinha feito, eles não entenderam, porque como eles pensavam que Kardec não tinha feito uma ciência, eles achavam que Kardec tinha feito apenas uma filosofia, eles não entendiam o espiritismo como ciência. O Flammarion não entendeu, o Leon Denis não entendeu, Gabriel Delane não entendeu. Eles não entenderam direito Kardec. Então, eles tinham uma preocupação de provar o espírito cientificamente. E eles tinham uma preocupação com o que a ciência acadêmica da época estava tratando sobre um assunto. Então, eles começam a fazer um diálogo e uma união com os acadêmicos da época, em que eles abandonam Kardec, eles tentam provar o espírito usando metodologias que Kardec não usou por sabedoria, eles não conseguem convencer a academia e esquecem Kardec. É interessante porque no Brasil Kardec foi esquecido por causa da religião. Bezerra e a Febe, o Chico, o Emmanuel, eles fundam uma religião e esquecem Kardec. E no final do século XIX para o início do século XX, na Europa principalmente, e o processo de deixar Kardec de lado foi outro, né? Eles estão muito preocupados com o que a academia está fazendo e falando, aí eles vão dando mais valor para métodos acadêmicos que não podem ser usados para fazer uma teoria do espírito, esquecem Kardec, e aí acontece aquela coisa, né? Tu quer agradar todo mundo, tu acaba não agradando nenhum nem outro. Eles deixam Kardec de lado, não provam o espírito através desses métodos, tanto que começa a se tornar muito mais uma teoria da mente, começa a se abandonar. Primeiro que se abandona completamente Kardec, as questões morais, e fica só. Eles estão muito concentrados em fotografias do espírito, em fenômenos de efeito físico, porque eles acham que isso teria uma força maior de prova científica do que a psicografia e as evocações que Kardec fazia, porque eles não entendiam que as provas morais e as provas da manifestação inteligente, elas eram muito mais ricas do que os efeitos físicos. Né? Eles retomaram o período pré-Kardec, porque não entenderam Kardec, e ficaram tentando provar espírito sem usar Kardec. Né? E aí depois a academia vai virando cada vez mais materialista, criando um conceito de mente, não é mais espírito, eles vão abandonando os termos espíritas, e a coisa vai para outro lado, né? E Kardec fica abandonado. Que é o que acontece hoje também. Hoje isso está se repetindo, né? Isso engraçado como as coisas se repetem, né? Hoje há uma parte do movimento espírita acadêmico que quer provar o espírito na academia. Daí eles começam a fazer o quê? Deixar de lado Kardec, porque eles acham que a ciência se modernizou, então Kardec está ultrapassado e eu tenho que tentar adaptar certas metodologias das ciências, da academia, para provar o espírito. Não vai dar certo. Eles não. As coisas se repetem porque as pessoas não entendem. Ainda a gente conversou sobre isso segunda-feira no estudo, eu e o Lauro. Ainda existe parte do movimento espírita que quer estudar o espiritismo, tentando trazer a academia para analisar o espiritismo. Da mesma forma que no movimento espírita brasileiro tentaram pegar a religião
para influenciar o espiritismo e não o contrário, né? E não vai dar certo. Não vai dar certo, porque Kardec já tinha mostrado que eu não posso estudar o fenômeno espírita como eu estudo a física e a química. Por isso que ele vai dizer, o espiritismo não é da alçada da ciência. Então, vai acontecer o mesmo erro de novo que nem foi na época que nem foi no final do século XX. O pessoal não entendeu que para tratar do espírito tem que ser a teoria de Kardec, com a metodologia de Kardec, porque senão não vai dar certo. Eu sempre vou começar. Porque eles queriam o quê? Eles estavam sempre submetendo os médiums a testes. Só que o fenômeno espírita, aliás, o próximo item que a gente vai ler vai mostrar isso. O fenômeno espírita não tem o controle através da vontade. Não é assim que se dá. Então, eles pegavam o médium lá, dias e dias, e faziam vários testes com o médium, submetiam o médium a testes, e se o fenômeno não atendia aquilo que eles exigiam, eles colocavam em dúvida ou diziam que era fraude. Mas não é assim que eu avalio o fenômeno espírita. Porque é uma ciência de observação. O fenômeno vai se dar e daí eu faço observação. Não é eu estabelecer como é que o fenômeno tem que se dar e se não acontece como eu quero, eu digo que ele está errado. Mas isso está acontecendo de novo. O pessoal acha que vai provar o espírito com o cérebro, com metodologias que não vai dar certo. Não, vai acontecer a mesma coisa. A diferença é que agora a gente tem aí uma turma kardeciana que já aprendeu com a história os erros, né? Que já tem uma ciência do espírito, já tem, que é independente, que tem o seu próprio objeto, a sua própria metodologia, e é a kardeciana. E se eu tentar inventar outros, não vai dar certo. O que eu posso fazer é apresentar a ciência espírita no meio acadêmico, mas como uma ciência própria e independente, né? Não que ela vá sofrer alterações baseadas em experimentos que eu faço com a química ou com a física. Isso não vai funcionar, né? Não sei se tem mais perguntas, Eric, ou mais comentários. A Nelly comenta aqui, né? Com médium, o magnetismo havia intervenção dos espíritos, a técnica usada pelo magnetizador. A questão dos espíritos foi introduzida pelo né, como diz lá na Gênesis, né, o magnetismo misto, né? Espiritual e humano, né? Claro que teve magnetizadores espíritas depois, né? Bem, tem outras perguntas aqui, não sei se vocês querem ler ou partir para o próximo item. A Ana Cristina pergunta, como entender o espiritismo não é, pois, senão o magnetismo espiritual. E o magnetismo não é outra coisa senão o espiritismo humano. É um texto da Revista Espírita que ela está citando. Aí é complicado comentar um texto. A gente teria que trazer um estudo específico sobre o texto, enfim. Viu, Eric? Esse texto que a Ana Cristina está citando é muito parecido também com quando Kardec vai falar da emancipação da alma. Porque eu tenho dois tipos de fenômenos. Eu tenho os fenômenos que são da própria alma, que não envolve outros espíritos, e eu tenho os fenômenos espíritas, que envolve o ser humano médium, mais um terceiro espírito que está desencarnado. Então eu tenho essas duas linhas de fenômeno. Só que as duas, na verdade, por que Kardec fala que são ciências irmãs? Porque as duas mostram a ação do pensamento fora do corpo. Então, as duas servem para evidenciar que há algo além do corpo físico, colocando a tese materialista por terra. Porque, por exemplo, vamos pegar o fenômeno da dupla vista, que não envolve necessariamente mediunidade. A pessoa
ela era magnetizada e ela conseguia dizer o que estava acontecendo em outro